Beleza, estudante? Depois da vinheta, vamos dar início à nossa playlist de geometria analítica estudando o plano cartesiano, certo? Não sai daí. Mais uma vez, estudante, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, professor Flávio Souza. E na aula de hoje, como eu já disse anteriormente, vamos dar início aí à nossa playlist de geometria analítica, certo? O nosso primeiro assunto é o plano cartesiano. E antes de começar, o que eu peço para você? Ativa o sininho aí, se inscreve no canal para receber notificações de vídeos novos e depois curta, comenta, compartilha aí, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? Toda vez que você divulgar o vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Lembra da nossa meta aí, eu vou te ajudar, você me ajuda. Vamos tentar atingir os 1000 inscritos aí até o final do ano, então não é uma meta tão audaciosa assim, né? E lembra que eu vou estar postando um vídeo por dia. Mesmo que eu não poste vídeos todo dia, mas eu quero chegar dia 31 de dezembro aí com 365 vídeos postados, beleza? Em média, um por dia. Então, vamos para a aula aqui. Então, plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas é o sistema representado por esses dois eixos aqui. Deixa eu apagar isso aqui que já estava. Então, deixa eu colocar o nome aqui. Geralmente eu estava fazendo os vídeos apresentando, né? Esse aqui eu resolvi escrever, até para treinar um pouco da letra, que não fica a mesma coisa da lousa, quando eu estou fazendo na sala de aula. Mas a gente só vai melhorar a letra treinando. Então vamos lá. Plano cartesiano. Então o nome plano cartesiano aí tem a ver com um grande filósofo aí que a gente estudou, né? Filósofo francês, o René Descartes, né? E essa região do plano aqui onde eu vou marcar figuras, vou poder desenhar figuras, representar pontos, retas, circunferências, elipses, parábolas, hipérboles. Calma, que é uma coisa de cada vez, certo? Primeiro, vamos entender esses eixos aqui, ó. Então, no plano cartesiano, eu tenho dois eixos aqui, e esses eixos, eles sempre vão formar 90 graus entre si. Então, ó, aqui tem um ângulo reto, beleza? Não esquece disso. E aí eu tenho o eixo X aqui, ó, que também é conhecido como eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E eu tenho o eixo Y, que é conhecido também como eixo das ordenadas. E aí, se você observar, ó, eixo das ordenadas. Então, o valor de Y é de acordo com uma certa ordem. Depois a gente vai entender certinho essa relação de ordem, essa relação entre X e Y, beleza? Então, tenho aqui os dois eixos. Outro ponto marcante aqui é a origem do sistema, que é o ponto que está aqui, ó, que a gente chama de origem, que está no zero. Então, geralmente a gente representa esse ponto com a letra O, e aí ó, as coordenadas dele, 0 para x, 0 para y, ou seja, eu estou no ponto 0, 0 aqui do meu sistema, beleza? Quando eu saio dessa região, eu consigo marcar pontos em vários lugares, depois a gente vai ver cada lugar de uma maneira específica. Mas agora o que a gente precisa entender? As regiões, quando eu fiz os dois eixos aqui, eu dividi essa região do plano em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes, elas são chamadas de quadrantes. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante. Vou escrever aqui, ó. Primeiro quadrante. Aqui eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante. Certo? E se você observou, olha o sentido dos quadrantes. Os quadrantes sempre são contados no sentido anti-horário. Então, ó, isso é importante. Anti-horário. Toma cuidado para não inverter essa ordem, porque toda vez que você inverte essa ordem, acaba causando problema. Tranquilo? Então, já entendemos aqui que são dois eixos, certo? Coordenados aqui, formam 90 graus entre si. Marquei um ponto específico aqui, que é o 0, 0, que é a origem do sistema.
Chamei aqui o eixo X de eixo das abscissas. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, eixo das abscissas. Chamei o eixo Y de eixo das ordenadas. E eu vi que a região do plano foi dividida em 4 partes. E eu chamo essas partes de quadrantes. Então eu tenho aqui o meu primeiro quadrante, ó, certo? O meu primeiro quadrante. O meu segundo quadrante. E eu sempre vou contar no sentido anti-horário. Então, sentido contrário aí do sentido do relógio. Por isso, anti-horário. E aqui eu tenho o quarto quadrante. Beleza? Agora vamos ver como é que eu marco os pontos aí. Como é que eu marco as coordenadas, os pontos dentro desse plano cartesiano. Beleza? Vamos ver isso agora. Então, ó, peguei um outro slide aqui limpinho para a gente marcar os pontos, certo? Eu sempre vou estar fazendo de cores diferentes aí para ficar destacado. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar, ó, esse ponto aqui, ó, que está na coordenada 0 para x e 0 para y. Então tá aqui, ó, é a minha origem, né? Então, a origem do sistema cartesiano. Deixa eu escrever aqui com a mesma cor que eu desenhei o ponto. Então, a minha origem é 0 para x e 0 para y, certo? Todo ponto do plano, ele tem duas coordenadas, sempre. Então, ó, o ponto, deixa eu escrever aqui, ó. O ponto, ele tem duas coordenadas. Então, a primeira coordenada é a x. Eu sempre vou obedecer essa ordem. Por isso que esses números aqui, eles recebem o nome de par ordenado, porque obedece uma certa ordem. Então, dentro de um par ordenado, eu sempre vou ter x e y nessa ordem. O x, ele também é chamado de abscissa, por conta do eixo das abscissas. E o y é chamado de ordenada, por conta do eixo também. E ele recebe uma certa orientação, ele não fica num lugar aleatório, beleza? Uma vez que eu defino o lugar do x, eu tenho uma sentença matemática que vai definir o local do y. Por enquanto a gente vai marcar pontos aleatórios. Então, por exemplo, o ponto está aqui, 0, 0. Mas eu poderia ter um ponto em cima do eixo x, certo? Só que nessa região aqui, ó, à direita do ponto O e aqui em cima. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou chamar esse ponto de ponto A. E aí, o que eu observo no ponto A? Que ele andou 7 no eixo X, só que ele nem subiu e nem desceu. Então, a coordenada Y dele aqui, ó, é 0. Então, o ponto A tem a abscissa 7 e ordenada 0. Beleza? Da mesma maneira que ele está do lado positivo, ele poderia estar do lado negativo. Ele poderia estar aqui, ó. Então, vou contar no 0, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vou marcar aqui, ó, menos 4. Certo? Então, o ponto B, e para dar nome para os pontos, eu sempre vou usar letras maiúsculas do nosso alfabeto, e não tenho igual entre eles aqui, ó. O ponto B tem a abscissa menos 4 e ordenada 0. Certo? Agora, usando a mesma lógica, eu poderia ter um ponto em cima do eixo Y. Então, eu poderia ter um ponto aqui, ó, na parte positiva, ó, do 0 para cima. Aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você percebe que o 6 é o valor do y, porque o ponto está em cima do eixo y. Então, como é que eu vou marcar esse ponto aqui, ó? C vai ser igual 0 para x, porque, ó, em relação à origem, eu não fui nem para a esquerda, nem para a direita. Então, é 0 para x e 6 para y. Abscissa 0 e ordenada 6. Eu poderia ter um ponto na parte de baixo também. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Poderia ter um ponto aqui, ó. E aí eu vou contar do 0, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então tá aqui, ó. Poderia ter o ponto D, que eu vou chamar de 0 e menos 3. Certo? Abscissa 0 e ordenada menos 3. Tranquilo? Mas eu poderia ter os pontos nos quadrantes também. Então, eu poderia falar assim, ó. Marca para mim o ponto F. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Marca para mim o ponto E, né? Vamos seguir a ordem certinha.
E esse ponto E tem coordenadas 2 e 4. Como é que eu marcaria esse ponto no plano cartesiano? Então, eu ia vir aqui, ó. Saindo do zero, vou andar em X primeiro. Então, vou andar 1, 2. Andei aqui, ó, certo? Agora, no Y, eu vou andar, ó, 0, tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vem até aqui, ó. E aí, eu vou fazer o cruzamento dessas linhas. Então, ó, se você seguir aqui no 2, ó, você vai seguindo, o ponto tá aqui, ó. E se você observar, vamos fazer uma linha de orientação aqui, ó. Só para ficar fácil de enxergar esse ponto. Então, ó, fiz uma linhazinha aqui, deixa eu descer ela. Pronto, deixa eu só ajustar. E essa linha, ela tem que ser uma linha tracejada, porque ela é uma linha só de orientação. Então, essa linha é feita assim, ó. Beleza? Agora que eu fiz ela na horizontal, eu vou fazer ela na vertical também, ó. Ela vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Então, vou subir aqui bonitinho, vou pintar de vermelho e vou tracejar. Então, o meu ponto está em cima dessa linha, exatamente em cima. Tá aqui, ó, no encontro dessas duas linhas. Aqui está o meu ponto E. Eu não marquei os outros, ó, mas a origem está aqui no 0. Aqui está o A, menos 4. Aqui está o B, ó, menos 4. Ponto C, 0 e 6. Ponto C está aqui. Ponto D, 0 e menos 3. Ponto D está aqui, certo? E aqui está o ponto E. Esse ponto E é um ponto do primeiro quadrante. Agora, se eu quisesse marcar um ponto no segundo quadrante. Então, por exemplo, eu vou pegar uma outra cor aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse cinza aqui, ó. Ponto F. Ele tem coordenadas menos 1 e 3. Então, como é que eu faço para marcar o ponto F? Eu estou na origem, ó, eu ando 1 para a esquerda, então, ó, menos 1. Então, andei aqui, ó, e agora eu subo 3, ó. 1, 2, 3. O ponto está aqui, ó. E aí, se você quiser, você faz essa linha tracejada aqui, ó. Lembrando que essa linha tracejada é só uma linha de orientação, certo? Ela não precisa ser feita. A ideia é só marcar o ponto. No comecinho, quando a gente está aprendendo, é sempre bom fazer essa linha. Vamos marcar agora um outro ponto. Vamos fazer o ponto G. E esse ponto G, ele vai estar no terceiro quadrante. Ele vai estar aqui, ó. E o que eu observo no terceiro quadrante? Ó? Eu tenho que vir para a esquerda e tenho que ir para baixo. Se eu tenho que ir para a esquerda, eu já estou dizendo que o x é negativo. Por exemplo, ó, menos 3. E se eu tenho que ir para baixo, o y também é negativo. Então, ó, menos 2. Então, vamos dar, ó, 1, 2, 3, menos 3. Aí eu desço 1, desço 2. Estou aqui, ó, no menos 2. E onde cruzou a linha, ó, a linha tracejada, ó, eu faço o ponto. Então, aqui está o ponto G. Certinho? E agora um ponto do quarto quadrante para a gente fechar a aula. Vou pegar um ponto do quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, eu tenho que vir para a direita e tenho que descer. Bom, vou marcar de vermelho aqui, ó, ponto H. Se eu tenho que ir para a direita, o x é positivo. Então, vamos colocar aqui um valor 4. E agora, deixa eu arrumar esse 4 aqui. E agora vamos pegar um valor aqui, ó, menos 1. Então, como é que eu marco esses pontos? Então, esse ponto, né? 1, 2, 3, 4. 4 tá aqui. E agora eu vou descer 1, ó. Quando eu desço 1, eu venho aqui, ó, porque o menos 1 tá aqui. E aí eu faço a linha tracejada só para orientar. E onde cruzou tá o ponto, ó. O ponto H tá exatamente aqui. Certinho? Então, é assim que a gente começa o estudo da geometria analítica, entendendo o conceito de plano cartesiano. Vou voltar no slide anterior aqui, ó. Vamos fazer uma revisão geral. Então tá aqui, ó. Plano cartesiano, tem os eixos coordenados, 90 graus aqui o ângulo entre eles. Divide a região aqui em 4 partes, 4 quadrantes.
eu sempre conto os quadrantes no sentido anti-horário. Eixo X recebe o nome de eixo das abscissas, eixo Y recebe o nome de eixo das ordenadas, certo? Eu tenho o ponto principal aqui, que é a origem do sistema, ó, que tem coordenadas 0 e 0, e a partir dele eu marco todos. E aí o que eu fiz aqui depois? Marquei o ponto 0, 0 aqui, a origem, depois eu marquei um ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Todos esses pontos em cima do eixo, ou em cima do eixo X, ou em cima do eixo Y. E aí o que você percebe? Os dois primeiros aqui, ó. Quando o valor de Y é 0, significa que o ponto está em cima do eixo X. E aí você pega esses dois aqui, ó. Valor de X é 0, ó, C e D, ó. Se o valor de X é 0, o ponto está em cima do eixo Y. E depois eu marquei um ponto aqui, que faz parte do primeiro quadrante, do segundo quadrante, do terceiro quadrante. E para finalizar, eu marquei um ponto do quarto quadrante. Certinho? Então, espero que você tenha gostado aí, espero que você tenha entendido. Faz o print aí, tenta desenhar bonitinho, certo? E pratique. A melhor receita para você entender é praticando, beleza? Faz o print aí, hein? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixa aquele joinha aí que é importante, beleza? Fui, tchau, tchau.